Estes são os arautos do Evangelho. Não são anjos, são homens. Homens com misérias, que sabem reconhecer suas faltas, bater no peito e continuar lutando. Todos com o mesmo ideal, o mesmo objetivo, a mesma meta, a perfeição. Mas, para chegar até lá, todos eles passam pelo mesmo caminho, a correção. Para isso, existe um arauto designado para corrigir a todos. Sabe quem é? Não. Eu não vou falar. Pode falar que faz o curador, São Luís? Esse é crime, sabia? Isso é crime, não tem direitos autorais. Se marcar, só pode dizer o que o curador faz? Como assim? Queria explicar para todo mundo que sou insuportável, sou uma pessoa maçante. Fala, não fala, aperta, não aperta, se aproxima. Como dizer, como explicar? É meio ingrato mesmo, é uma função complicada. Mas, por um certo aspecto, muito gratificante também. Mas é bem delicado. A maneira de fazer também tem que ser uma maneira correta, bondosa. Certamente você já deve ter visto que em vários cerimoniais dos arautos do Evangelho, sempre tem uma pessoa de fora. A função é complexa, porque basicamente minha tarefa é, durante a semana inteira, ficar corrigindo todo mundo, de segunda a domingo. A função do curador é rotativa. A cada semana é publicado no quadro de avisos o nome da pessoa que vai exercer essa função durante toda a semana, e qualquer um pode ser escalado. Porém, qual é a função do curador? O curador, ele acompanha todos os atos em conjunto de qualquer casa dos arautos do Evangelho, sobretudo os atos do cerimonial. E no cerimonial, ele procura verificar se todas as coisas estão em ordem. Por exemplo, se a postura durante as refeições são as posturas ideais, se durante os cortejos o alinhamento e a cadência do passo está como deve estar. E havendo qualquer falha, o curador, ele vai e está ali para auxiliar e corrigir. Resumindo muito, a função do curador é zelar para que o cerimonial aconteça no seu máximo esplendor. Mas acontece que não é só durante os cerimoniais do eremo que o curador é responsável por corrigir. É também durante os atos da vida comunitária. Então, por exemplo, ele chega na rouparia para pegar o próprio saco de roupa e vê algo desordenado, ele tem o dever de avisar o encarregado do setor ou a própria pessoa para que coloque o material dela em ordem, para que a casa fique sempre ordenada. Correção. Que palavra dura de ser ouvida. A Igreja nos ensina que a correção fraterna é uma obra de caridade espiritual, pois por meio dela buscamos livrar o nosso irmão de um mal, assim como alguém que vê a um outro passar fome e lhe oferece um alimento para livrá-lo do mal que padece. Assim também, aquele que corrige o seu irmão livra-o de um mal espiritual, que são os defeitos da alma, os vícios, os maus comportamentos. Quanta coisa pode ser! Nos diz a carta aos Hebreus que toda correção no presente não parece alegrar, mas causa tristeza. De fato, a correção no primeiro momento assusta, nos apresenta como um infortúnio, uma vacilação. Porém, continua a Escritura, depois dará um fruto de paz e de justiça aos que nela são exercitados. Por isso, levantai as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos vacilantes. Dirigi os vossos passos pelo caminho direito, para que o que manca não se desvie, mas antes seja curado. Por que a correção fraterna? A palavra de alguém colateral, ou alguém que é um superior imediato, ou às vezes a palavra de um inferior, inclusive, tem um peso enorme na conduta de qualquer um. E todos os mandamentos se resumem nesse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. É por amor ao outro
que eu devo corrigi-lo. Nós somos obrigados a ajudar os outros por direito natural, faz parte da natureza humana. Se um animal meu que cai num buraco, eu vou tirar esse animal de dentro do buraco, ou se ele vai cair no buraco, eu vou impedir que isso aconteça, quanto mais ainda eu vou fazer com uma criatura humana. E isto que vale para uma ordem religiosa, isto que vale dentro de um convívio, numa comunidade que vive uma vida de votos, uma vida de entrega inteira, etc. Vale também para a vida de família, e muito, porque é na vida de família que as crianças se formam. E, portanto, os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Os pais se veem na contingência de dar aos filhos uma orientação justa, verdadeira, sadia, santa. Os pais são os primeiros responsáveis pelo caminho de santidade dos filhos. E também está o problema de quem recebe a correção. Menino, menina, religioso, religiosa, pequeno, grande, recebeu a correção, está dito por Deus, através da voz de Santa Teresa de Ávila, grande Santa Teresa de Ávila. Quando te repreendam, receba com humildade interior e exterior e peça a Deus por aquele que te repreendeu. Assim é que deve ser. Quando receber uma repreensão, diz: meu Deus, que bom ter este me arrependido, que bom ter este me advertido, que coisa estupenda, eu peço por ele. É o que diz o livro dos Provérbios. Orelha que escuta a correção saudável terá seu posto entre os sábios. Está posto isso no livro dos Provérbios. Então, aquele que ouve a correção e põe em prática, esse ficou sábio. Porque quem é corrigido e aceita a correção, se torna sábio. Mas alguém poderia perguntar, mas será que não é exagero tudo isso? Tem alguém que fica ali corrigindo, indicando, apertando. Não é melhor deixar mais natural? Vejam o seguinte, todo homem, depois do pecado original, não é mais perfeito. E todo homem tem algo no que progredir, algo no que melhorar. Imagine que se não tivesse ninguém, não sei, se eu estivesse andando assim com o ombro mais alto que o outro e não percebesse e não tivesse ninguém que me ajudasse a perceber. Todo mundo acharia estranho, olharia, nossa, esse aqui não percebe que ele está andando com o ombro mais alto que o outro. Aqui não, graças a Deus tem um curador. Mas há algo muito mais profundo nessas correções. Nós estamos aqui para ser formados. Amanhã, ninguém sabe onde cada um de nós estará. Um estará fazendo missão aqui, lá e acolá. Porventura seremos ordenados sacerdotes. Qualquer gesto que atualmente pode parecer algo muito simples, no futuro pode ter repercussões mais graves. Um caso concreto, por exemplo, durante as refeições em silêncio nos arautos, nós devemos ter um olhar recolhido, ou seja, tem um limite da mesa que cada um pode olhar. Se uma pessoa quebra o olhar, olha um pouquinho mais além desse limite, vem o curador e vai corrigir a pessoa. Mas qual que é o problema de tomar uma refeição com as vistas soltas, olhando para onde quiser? Aí que vem um ponto interessante, porque uma pessoa que se habitua a dominar o próprio olhar, e na hora que vem a curiosidade para saber qual que é a travessa que está chegando, a pessoa sente aquele perfume de uma comida bem preparada, percebo que tem alguém do meu lado que vai trocar o prato de sobremesa e bate aquela curiosidade para saber o que é, e eu domino meu olhar, eu vou dominar essa curiosidade. Quando eu estiver numa missão no futuro, estiver na rua, em que infelizmente quantas ocasiões próximas de pecado nós temos através do olhar, quantos cartazes, quantas imoralidades, quantas modas indecentes que infelizmente pululam por todos os cantos hoje em dia. Se eu estou habituado a recolher e a dominar o meu olhar numa refeição, vai ser muito mais fácil eu conseguir dominar o olhar numa situação como essas. Muitas pessoas elogiam a beleza da nossa missa, mas isso não é por acaso. Isso se deve sobretudo a que na vida concreta, todos os dias, damos com muita seriedade aquilo que fazemos, tanto no cerimonial quanto nas mínimas coisas. Então é na hora de um cortejo, umas mãos postas, um olhar alto. Na hora de limpar a cela mesmo, para isso serve o curador, uma pessoa que chega, olha, cuidado, força a postura, o olhar alto, não deixa as mãos assim, tem que deixar a mão bem colocada. Isso na hora da missa se reflete em tudo. O acólito vai estar a posição sempre bem colocada porque ele está habituado a se corrigir. O sacerdote vai deixar todos os movimentos super bem ordenados e isso dá toda a beleza à Santa Missa. Você acha que uma pessoa que come muito rápido ou se alimenta muito mais do que precisa não vai ter consequências no futuro caso ao tornar-se sacerdote ou desempenhar uma outra função? O problema não é ter o defeito,
os defeitos todos nós temos. O problema é que a pessoa aceite a correção no momento que está sendo feita. E é por isso que nos arautos tem uma pessoa que nos corrige até nesses pequenos detalhes. Errar é humano e por isso a correção torna-se uma necessidade até. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é uma meta, isso é um objetivo, uma meta colocada por nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Portanto, a correção, a gente diria que é necessária não somente para a vida religiosa, é para qualquer um que busca a perfeição, busca ser melhor, a correção vai ser uma necessidade. Por quê? Porque, como foi dito, errar é humano e é compreensível que as pessoas cometam erros aqui, lá e acolá nesse caminho de perfeição. Muitas vezes a gente acaba aprendendo só quando alguém nos corrige e nos mostra que aquilo que estávamos fazendo, pensando que estávamos certos ou talvez não tão errados, é só quando alguém nos corrige que nos percebemos que estávamos fazendo errado. Ter um outro irmão que o auxilie a enxergar seus defeitos, que o auxilie a corrigir esses defeitos, é essencial para o progresso na vida espiritual. Então, se nós queremos rumar para a perfeição, precisamos que alguém nos corrija, nos indique, nos aperte, nos alerte, nos mostre alguma postura, alguma palavra, algum gesto, alguma atitude que não está de acordo com esse ideal de perfeição que nós almejamos. Os vícios, os defeitos têm o dinamismo da lei da gravidade. É só soltar que o objeto cai. É só soltar a alma, que a alma decai imediatamente, rapidamente, por causa da lei da gravidade do pecado original. Sempre que nós estamos sem um amparo, sem uma proteção, sem uma correção, nossa tendência, a tendência da nossa alma será sempre a decair e não subir. O fato de ter algum irmão de vocação que esteja nos alertando, nos apertando, nos orientando, nos mostrando, alertando-nos, nos corrigindo, faz com que nós consigamos atingir essa meta de perfeição de maneira mais segura e até mais rápida. Eu sei que alguma outra pessoa poderia se perguntar, mas será que um curador, quem está com a função do curador, não aproveita aquela ocasião para poder descontar com aquele outro irmão de vocação que numa semana anterior apertou ele ou pisou no pé dele ou fez algum desaforo qualquer e aí aproveita a função de curador para fazer isso. A função de curador, na realidade, está para ajudar os irmãos de vocação. E essa função, portanto, não está para ser insuportável, para ser ingrato, não, está para ajudar os demais, para fazer com que os outros progridam na vida espiritual, para que os outros conquistem mais rapidamente essa perfeição. Portanto, um curador se torna aliado do progresso espiritual e não uma pessoa que visa pisar, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, visa elevar a pessoa, visa elevar o religioso. A correção é um sinal de grande amor e predileção. Quando um pai encontra seu filho fazendo alguma travessura, alguma bagunça, que seja até natural para a idade de uma criança, com muita energia, logo ele repreende e às vezes impõe um castigo. Por quê? Porque o pai quer o bem do seu filho. Mas se esse mesmo pai encontra uma criança fazendo mal muito pior que o do seu filho, ele não vai corrigir. Vai deixar o menino fazer a coisa errada, pois ele não é seu filho. Ele não vai corrigir aquele que não é seu filho. Assim, na nossa vida diária, no nosso relacionamento com as pessoas que realmente nos amam, devemos aceitar as correções e recebê-las como grande benefício. Já dizia um filósofo que para o homem emendar-se de suas faltas é necessário ou procurar um verdadeiro amigo que mostre o caminho certo ou um inimigo muito áspero que o critique. Entre nós arautos, optamos por escolher a opção do verdadeiro amigo, que exerce semanalmente a função de curador. Ele nos corrige não com birra ou por má vontade,
mas para o nosso próprio bem e para o nosso progresso na vida espiritual. E por isso que eu dizia que eu tenho uma vontade enorme de escrever um livro, se bem que eu não tenho a categoria nem de longe, nem sequer sou digno de auscultar a sombra de Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveu um livro, A Oração, um grande meio de salvação. Eu teria vontade de escrever um livro, A Correção, um grande meio de salvação. Bem, caríssimos seguidores de Arautos Sem Segredos, hoje vocês conheceram mais uma das funções internas que acompanham a vida de um arauto. Que este vídeo sirva para nos ensinar quão benéficas são as correções e que essas correções nos sirvam como um verdadeiro corrimão que nos leve até o céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!